Assim como acontece com a demanda, existem outros fatores além do preço que geram alterações na oferta. Os principais são a tecnologia e o preço dos insumos. A tecnologia tem o papel de reduzir os custos da empresa e incrementar a produção. Por exemplo, quando o chocolate é feito artesanalmente, sua produção é muito menor do que quando se usam máquinas e a produção é feita em escala industrial. Para produzir o chocolate, os produtores usam diversos insumos, como leite, açúcar, cacau, máquinas e mão de obra. Se algum desses insumos fica mais barato, a produção fica mais lucrativa. Logo, os produtores passam a oferecer mais desse produto. Como exemplo disso, podemos citar que um dos motivos das elevadas taxas de crescimento econômico da China é a mão de obra barata disponível por lá. Bem, já sabemos que a curva de demanda possui vários pontos que retratam possíveis preços das mercadorias e a respectiva quantidade que os compradores desejam adquirir naquele preço. Por sua vez, a curva de oferta traz os preços e as respectivas quantidades que os produtores estão dispostos a fabricar naquele preço. E qual será o preço final que fará com que tudo que foi produzido seja vendido? Qual o preço de equilíbrio do mercado? Note que há um único ponto de interseção das curvas de oferta e de demanda. Elas se cruzam no ponto E. Esse ponto é chamado de equilíbrio de mercado. Nele, temos o preço de equilíbrio, que faz com que a quantidade ofertada seja igual à quantidade demandada. Em relação ao nosso exemplo, o preço de equilíbrio é R$ 1,20, que implica uma quantidade ofertada e demandada de chocolate igual a 30 barras. As ações de compradores e vendedores conduzem o mercado naturalmente para o equilíbrio entre oferta e demanda. Mas o que acontece se houver desequilíbrio? No nosso exemplo, ao preço de R$ 1,20, a quantidade que os compradores desejam comprar e os vendedores desejam vender é 30 barras de chocolate. Se o preço for cotado acima de R$ 1,20, os vendedores vão querer vender mais de 30 barras, mas os compradores estarão dispostos a comprar menos que isso. Da mesma forma, se o preço for cotado abaixo de R$ 1,20, os vendedores vão produzir menos de 30 barras, mas os compradores estarão dispostos a comprar mais que isso. Haverá um excesso de demanda de barras de chocolate e os consumidores estarão dispostos a pagar mais pelo chocolate escasso. Novamente, o sistema voltará ao equilíbrio. Além das forças de mercado, o preço de venda do produto vai depender da estrutura de mercado existente. Os dois extremos são a concorrência perfeita e o monopólio. O mercado em concorrência perfeita é um modelo hipotético que retrata uma situação ideal, mas algumas condições devem ser atendidas. Deve haver muitos compradores e vendedores no mercado. Diversos vendedores com bens homogêneos, ou seja, os produtos são parecidos de forma que não há margem para haver diferenciação de preço por conta de características individuais dos produtos de cada vendedor. E ainda, livre entrada de firmas e compradores no mercado. Se algumas firmas tentarem exagerar no preço, o consequente aumento dos lucros atrairia novas firmas para esse mercado, aumentando a oferta total e empurrando o preço para baixo. No modelo de concorrência perfeita, todas as firmas praticam o mesmo preço e tudo o que for ofertado será vendido. Se alguma firma tentar praticar um preço mais alto, perderá todos os clientes. Se fizer um preço mais baixo, não estará sendo racional, pois o seu lucro diminuirá. Uma outra estrutura de mercado oposta da concorrência perfeita é o monopólio. Uma empresa é um monopólio se é a única vendedora de seu produto, se o produto não tem substitutos próximos e se há barreiras à entrada de outras empresas. O problema dos monopólios é que eles produzem menos do que a quantidade socialmente eficiente, além do que cobram mais do que deveriam. Nesse caso, o governo pode reagir estabelecendo uma legislação antitruste para formar empresas mais competitivas. Pode, por exemplo, proibir a fusão de grandes corporações para evitar um mercado monopolizado. No entanto, alguns monopólios existem em virtude de disposição legal, como é o caso da exploração de energia nuclear no Brasil, que só o governo pode realizar. Outros monopólios, chamados de naturais, são decorrentes de economias de escala na produção. Isto é, a empresa monopolista, já estabelecida, tem condições de operar com baixos custos. Qualquer outra empresa que tente entrar no mercado terá que fazer muitos investimentos e não conseguirá oferecer o produto a um preço equivalente ao da firma monopolista. Um exemplo de monopólio natural está na distribuição de energia elétrica. Para levar energia a uma cidade, uma empresa precisa de equipamentos caros e postes com fiação por todo o perímetro municipal.
Outra empresa não tem interesse em explorar esse ramo porque o custo fixo de construção da rede é muito alto e com duas firmas competindo na prestação desse serviço, as duas teriam desembolsado esse valor alto e o custo médio do serviço de fornecimento de energia elétrica seria mais elevado, diminuindo os lucros. Acabamos de conhecer um pouco mais a microeconomia, que avalia as decisões individuais sobre determinadas mercadorias. No próximo vídeo, vamos abordar a macroeconomia, que analisa as interações da economia como um todo. Até lá!